toda a igreja está convidada. Vamos orar. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente, né? A gente vai intercalar a pregação e eu gostaria de orar com vocês antes da gente começar a primeira parte. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos porque estamos aqui, nós agradecemos pela liberdade que temos de entoar louvores, de ler a Tua palavra, de compartilhar, enfim, tantas coisas que fazemos como igreja juntos e principalmente, Senhor, no culto coletivo. Concentra as nossas mentes, tira de nós aquilo que seja qualquer empecilho para ouvir a Tua voz, para entender a Tua palavra, e que Teu Espírito fale comigo e com cada um de nós aqui nesta noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos estar baseados em João 4, e aí eu quero que vocês abram suas Bíblias. Alguns textos nós vamos ler juntos aqui na projeção. Eu coloquei meus textos escritos aqui para eu enxergar melhor, né? Com uma letrinha um pouquinho maior. Mas eu quero que os irmãos deixem aí abertos, porque os irmãos vão conferindo na Bíblia direitinho, tá? Nós vamos rever alguns conceitos, algumas práticas sobre adoração em espírito e em verdade, ensinada por ninguém menos do que o nosso Mestre, Jesus Cristo. Todo mundo conhece, ou a maioria de nós conhecemos esse encontro, né, de Jesus com a mulher samaritana. E eu quero começar entendendo um pouquinho o contexto dessa situação, né, desse encontro. Houve uma época, então, em que o reino de Israel, lá, né, no Antigo Testamento, ele estava dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tinha por capital Samaria. E o reino do sul, Jerusalém. Ali vocês podem identificar, né, o reino do norte de Israel e o reino do sul, o reino de Judá. O rei Jeroboão, lá do reino do norte, resolveu instituir um culto ao bezerro. Nós já vimos isso antes, né? Bem antes. Pois é, eles voltaram a isso, um culto ao bezerro de ouro em duas cidades, Betel e Dan. E tempos depois, os assírios pegaram algumas dessas tribos do reino do norte e levaram embora lá para o exílio, na Babilônia, e alguns outros locais que os assírios conquistaram. Com isso, o que aconteceu? Aqueles que foram levados se misturaram, casaram com outros povos, né? Houve casamento aí de judeu com outros povos, e com isso também alguns adotaram deuses desses outros lugares que eles estavam, deuses pagãos. Então, quem são os samaritanos, para a gente entender? Eles são um povo miscigenado, assim como nós somos, né, brasileiros formados por vários povos, os samaritanos também. E eles existem até hoje, tá? Não é só lá no Antigo Testamento, não. Os samaritanos existem até hoje. Por que é que os judeus rejeitam os samaritanos? O primeiro motivo é justamente esse, porque eles têm uma impureza, segundo os judeus, racial, né? Então é um judeu misturado com um monte de gente. Então esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é o motivo religioso, porque além deles terem adotado, né, outros deuses pagãos, eles construíram um outro templo. Naquela época, o Deus habitava onde? No templo, lá em Jerusalém. Ali era a presença de Deus junto com o povo. Como eles foram levados e depois voltaram e divididos estavam, né?
Então eles resolveram criar um templo para eles, o Reino do Norte, lá no Monte Gerizim. O Monte Gerizim para os samaritanos era o Monte da Bênção. Existiam 2 montes, de um lado era o Monte Gerizim, chamado de Monte da Bênção, do outro lado o Monte Ebal, que era chamado o Monte da Maldição. Também, vejam só, para os samaritanos, esse Monte Gerizim era o lugar onde Isaac quase foi sacrificado, né? Mas a gente sabe que não foi lá, né? Os judeus e os cristãos sabem que foi no Monte Moriá. Então já vejam aí, né? Se perderam tanto que até geograficamente se perderam, né? Também eles acreditavam que nesse monte, ainda não, pode voltar, nesse monte tinha ficado o tabernáculo. E onde Josué tinha colocado as 12 colunas de pedras do Antigo Testamento lá, que está escrito em Josué 4:20, que também não foi lá, né? Na Bíblia diz que foi em Gilgal, mas os samaritanos se perderam tanto que acharam que tudo foi lá no Monte Gerizim. E aí eles fizeram um outro templo lá. Esse templo foi destruído, né? Não existe mais. Então, este é um dos motivos, né? O segundo motivo, pela rejeição dos judeus aos samaritanos. Aí nós temos o local desse encontro, de Jesus com a mulher samaritana. E aí eu quero que vocês acompanhem aí na Bíblia de vocês, no verso 4, do capítulo 4, diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Então, Jesus teve um interesse, um propósito de ir para Samaria, né? Não foi à toa que ele foi lá, não foi porque ele estava passando para ir para Galileia, ele tinha uma intenção. E Samaria, como nós já vimos, era dos samaritanos, né? O que Jesus, um judeu, ia fazer com uma intenção, né, naquela época, de ir justamente para a capital, né, dos samaritanos. Ele tinha a intenção de expandir o seu ministério, a salvação a todos, desde aquele início. Hoje nós somos esse todos, né, os gentios. Mas ali Jesus já estava mostrando, não é só para os judeus, né? Eu quero ir lá, eu tenho um objetivo nos samaritanos. No versículo 5, no começo, olhem aí na sua Bíblia, diz assim: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Então, estamos na Samaria e chegamos na cidade onde foi, né, pertinho ali um encontro. Sicar, que atualmente os estudiosos acreditam que seja Ascar, que fica na Jordânia e fica ao pé do Monte Ebal, tá? Aquele monte que tem os 2, Gerizim e Ebal, fica ali pertinho, certo? Versículo 5 ainda, depois, diz assim: perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então, lá atrás em Gênesis, Jacó tinha dado terras, né, para José. E ali no versículo 6 do nosso texto, no comecinho, diz que ali estava, nesse local, a fonte de Jacó, que no Talmud, né, diz que menciona essa fonte como sendo em Choqué, que ainda existe até hoje lá em Ascar, tá? Então esse é o local do nosso encontro. Pode passar aí. Olha ali, para vocês terem uma ideia, essa é foto atual, tá? Monte Gerizim, Monte Ebal, bênção e maldição, né? Então ali pertinho ali de Ebal há uma fonte, há uma cidade atualmente, né? E provavelmente foi ali naquele lugar. Os personagens do nosso encontro. Então vejam aí no versículo 6 ainda, parte B.
Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta era justamente meio-dia. Aqui, meio-dia já é quente. Imagina, né? Lá no meio do deserto, né? Então, hora de quentura. Jesus vinha viajando, cansado, então mostra aí a humanidade de Jesus, cansado, com sede, com calor, né? Parou ali justamente na fonte, conhecida, né? Já era bem conhecida, para dar uma pausa e se refrescar. Nisso, no versículo 7, diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. As mulheres normalmente iam, era um costume da época, em grupo, lá na fonte. Era a função das mulheres ir lá buscar água, né? Então, só que elas iam em grupo e iam de manhã cedinho, porque está mais fresco. O que é que esta mulher está fazendo sozinha, meio-dia, na fonte, na hora do sol, pegando água? Isso já mostra que havia alguma coisa errada com aquela mulher, dentro do costume da época. Ou ela era rejeitada pelas outras, ou tinha algum problema ali, né? Para ela estar indo lá sozinha naquele horário diferente. Tem uma lei religiosa, e desde aquela época havia uma lei religiosa judaica, que considerava todas as mulheres samaritanas em estado perpétuo de impureza. Isso significa, nasceu mulher samaritana, é impura para o resto da vida. Principalmente em relação à adoração, né? Então vejam como eram as leis judaicas em relação aos samaritanos e em relação à mulher samaritana. E aí nós começamos o encontro de Jesus com esta mulher. Eu vou pedir agora para vocês acompanharem na projeção, e aí nós vamos ler vozes femininas, vozes masculinas, conforme está, porque aí a gente lê todo mundo na mesma versão. Homens, por favor, comecem. Muito bem, tem mais vozes femininas. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Homens. Então, a conversa de Jesus começou com uma metáfora, usando a água. Está ali, né? Então, desde o tabernáculo, o ensino de Deus, lá atrás, desde o início, e aí foi Deus que ensinou, né? Que a água deveria servir para a purificação na adoração. Arão e os seus filhos, lá quando, né, os levitas que estavam cuidando do tabernáculo e depois do templo, eles tinham que se purificar com água, lavando o corpo inteiro.
antes de fazer o que iriam fazer dentro do templo, antes da adoração, antes do cuidado da casa do Senhor. Algumas vezes só as mãos e os pés, mas a maioria das vezes banho inteiro, né? Com água. Também nos rituais mais antigos dos judeus, as lavagens cerimoniais já existiam, né? Para purificação. E quando alguém se convertia para o judaísmo, quem não foi ainda lá na sinagoga que tem no Recife Antigo, a primeira sinagoga do Brasil, né? Que é arqueológica. Então, como foi que eles descobriram que tinha uma sinagoga ali na arqueologia? Justamente por causa do mikvê. Tem uma foto aí, o pessoal pode passar, que é um local onde vai entrar, lembra muito aqui, né? O nosso batistério. Entra, se banha e sai pelo outro lado. Não pode nem sair pela mesma escada, porque a primeira escada que você entrou é a escada que você entrou impuro. Então, se banha e sai pela outra escada para não levar nenhuma impureza. E também existia uma tradição dos rabinos, né, que comparavam o Pentateuco, os 5 primeiros livros, né, a lei que nós temos hoje na nossa Bíblia, com água refrescante. Então vejam, havia muito simbolismo nessa água. Água para purificação e água que é a palavra, né, que eles tinham naquele momento, a palavra de Deus, os 5 primeiros livros. No livro de João, os irmãos vão lembrar de Nicodemos. Lembra de Jesus com o encontro dele com Nicodemos? O que foi que ele disse para Nicodemos? Era necessário nascer da água. Né? Por que ele usou essa figura de nascer da água? Porque a água para um judeu significa arrependimento, né? E confissão, naquele caso ali de Nicodemos, de Cristo. No início do capítulo 4, os irmãos vão ver aí na sua Bíblia, no primeiro versículo, começa essa história dizendo que um grande número de seguidores de Jesus estava se batizando. Né? Então vejam quanta água, né, envolvida no livro de João e aí nesse específico encontro. O batismo representava a confissão dos pecados das pessoas e o reconhecimento que eles precisavam do perdão de Deus. Hoje, nós temos o nosso batismo, que morreu para o mundo e nasceu para Cristo. No local do encontro, então, nós temos a fonte, a água da fonte. Numa terra seca, no calor, a água é uma bênção de Deus, né? Quando você enxerga ali aquela fonte com água no meio do deserto, ai, que delícia! Não há nada melhor do que um copo de água refrescante na hora do sol. A água da fonte de Jacó, aquela fonte, era uma herança tanto para judeus como para samaritanos. E ela foi chamada ali naquele momento por Jesus de água viva, que naquele contexto, naquela época, o que significava essa expressão? É uma água que flui, uma água corrente, não é uma água paradinha, né, de cisterna, é uma água que está fluindo. Essa é a expressão que se conhecia na época. Em Jeremias 2,13, o profeta chama Deus de manancial das águas vivas. A água viva é o suprimento fresco e perene da graça de Deus. Aqui, nesse encontro, ela é comparada com o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna. E logo mais a gente vai entender isso. Que é concedida a todos, não só judeus, né? Mas a todos. E aí, nesse encontro, o que nós vemos? Jesus quebrou preconceitos,
raciais, religiosos, de gênero. Ele era rabino, lembram-se disso? Né? Então, ele, como rabino judeu, homem, ele tomou a iniciativa de falar com a mulher, quebrando todos esses preconceitos. Jesus transformou aquele pedido simples de água, né, uma conversa natural, no meio do deserto, numa fonte. Você pode me dar água? E ele transformou essa conversa numa conversa espiritual. Saiu de uma besteirinha e transformou aquilo dali numa oportunidade espiritual. A mulher, entretanto, ela continuou pensando aqui no plano da terra, né? O que foi que ela disse? Versículo 12, vejam aí. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu este poço? Então, Jesus falando já de espiritualidade, né? E ela ainda pensando na água, no poço, de quem era. Você é maior do que o dono do poço, para estar me dizendo aí essa água diferente? Jesus estava oferecendo algo superior do que matar a sede e algo superior do que a própria lei, os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros. Ele estava oferecendo a graça. Naquele momento, quebrando todos aqueles preconceitos, ele já estava oferecendo a graça de Deus. Então aqui nós temos as primeiras pistas sobre a verdadeira adoração. Quais são elas? Primeiro, Deus é quem sempre toma a iniciativa. Por mais que você venha aqui, né, vou à igreja cultuar, né, vou procurar saber de Deus, mas Deus já se revelou primeiro. Ele sempre toma a iniciativa de se revelar a nós, seres humanos. Jesus teve a intenção desta conversa e desse relacionamento. É necessário, segunda coisa, né? É necessário conhecer e reconhecer quem é Jesus e o que ele pode fazer. Não existe adoração se você não conhece quem está adorando e o poder que ele tem. Jesus já estava conversando espiritualmente com aquela mulher e aquela mulher não estava entendendo nada, porque ela não sabia com quem ela estava falando. Não sabia. Outra coisa também, além dela não saber com quem ela está falando, então falta de conhecimento, né, de quem era Jesus, havia alguma coisa bloqueando o sentido espiritual dela. Às vezes não acontece isso, a gente está conversando com alguém, algo espiritual, falando de Deus, falando, né? E a pessoa não está entendendo o que você está falando, não consegue captar. Às vezes Deus está falando conosco e a gente não está captando. Nós que já conhecemos Deus. Por quê? Porque existe alguma coisa bloqueando o sentido espiritual. A sede mais profunda da alma é pelo próprio Deus. A sede mais profunda da alma é pelo próprio Deus. Todo ser humano, alguém já disse, né? Existe um vazio dentro que é do tamanho de Deus. E as pessoas procuram preencher esse vazio, mas só se satisfazem se encontrarem a Deus. Jesus estava pedindo água. Jesus estava pedindo água, mas estava oferecendo salvação. Água viva. Muito diferente. Ele estava ali intencionalmente buscando uma adoradora, uma nova adoradora. A intenção dele de ir lá falar com aquela mulher em Samaria, perto de Samaria, né?
ele estava buscando uma nova adoradora. Então, pense nos seus encontros com Deus. Você consegue perceber, sentir, ouvir Deus falando com você? Nos seus encontros com Deus. No nosso encontro coletivo, como igreja, nós conseguimos perceber, ouvir e sentir Deus? Ou será que tem alguma coisa que nos bloqueia? Será que tem alguma coisa que nos bloqueia? E a gente vem, canta, lê, sai, fala com os irmãos e vira uma rotina e tanto faz. Se eu vier, se eu não vier. Somente o Espírito Santo de Deus pode mostrar e convencer a mim, a você, a toda a igreja, do que é que está nos impedindo para sentir e ouvir Deus. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode fazer fluir os rios de água viva. Só Jesus pode fazer fluir na minha vida, na sua vida, na nossa vida como igreja. Só Jesus pode fazer fluir esses rios de água viva que purificam, porque é Ele que sabe o que é que precisa purificar.
aí nós entramos, imaginem vocês, depois dele conversar sobre água com aquela mulher, e aquela mulher sem entender muito bem o que estava acontecendo e o que ele estava querendo, e a conversa muda de rumo. A conversa agora vai para uma conversa direta sobre pecado. Vamos ler versículos 15 e 16, vozes femininas. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Então, a mulher estava no plano terreno. Você, né? Você quer água, né? Eu preciso de água agora também. E aí Jesus corta logo essa história e diz assim: vai ali, chama o teu marido. Direto ao ponto. Jesus é onisciente, Deus é onisciente. Ele muda o rumo das conversas. De Deus ninguém se esconde. Né? E aí vejam a resposta, versículos 17 e 18. Vozes femininas? Não tem marido, respondeu ela. Homens. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve sim, e o homem com quem agora vive não é seu marido. E você acabou de dizer é verdade. Então, a mulher disse verdade. Não tenho marido. Mas omitiu uma boa parte da história. Ela queria já se esquivar, né? Mas Deus, Jesus, conhece por completo a vida de todos nós. Sabe tudo o que pensamos, o que as nossas intenções, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, né? Ele sabe tudo. Ele também conhecia as decepções que aquela mulher teve nos seus relacionamentos. Imagina, 5 maridos, quantas decepções ela teve? Casou ou não casou, né? Nem sei como é que foi a história dela, mas enfim, marido ou namorido, como alguns falam hoje em dia, né? Juntou, não deu certo, 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 e esse agora nem dela era marido, era de outro. Então ela era, né, amante. Lucas 19:10 diz assim, leiam todos, por favor. Tem aí? Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos ler todos juntos? Porque veio buscar e salvar o perdido. Jesus estava insistindo na salvação daquela mulher. Ela dando a volta sem entender, agora ele vai direto no ponto. No ponto. Então, outras pistas sobre a verdadeira adoração. Primeiro, a gente sabe que na nova aliança, onde é que o Espírito Santo de Deus habita? Aqui, no nosso corpo. Então, pecado contra o corpo é pecado contra o Espírito Santo de Deus. E Jesus estava ali, veio para inaugurar a nova aliança. Outro ponto, não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira. Deus é santo, santo, santo. Nós somos o quê? Nós somos o quê? Pecadores. Sempre nós temos alguma mancha, alguma coisa que não está legal, né? Diante do Deus santo, santo, santo.
E nenhuma mancha, nenhum pecado, nada errado pode chegar perto da santidade de Deus. Vocês lembram de Moisés, quando viu a sarça ardente? O que foi que Deus falou do meio da sarça? Tira as sandálias, porque a terra em que você está é santa. Onde está a presença do Espírito Santo de Deus, onde está a presença de Deus, ali é tudo santo. A gente está no período da graça, a gente esquece isso, né? A gente acha que a gente pode chegar diante de Deus de qualquer jeito. Mas Deus é santo. O princípio não mudou. O coração do verdadeiro adorador, ele está em contínuo arrependimento e confissão. Lembra de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por que ele era o homem segundo o coração de Deus? Ele não errou? Ah, errou. Bastante. Aos nossos olhos, né? Ele fez isso, aquilo outro, pecadão, pecadinho, né? Aos nossos olhos. Mas ele errou, como todos nós erramos. A diferença para ele ser chamado de o homem segundo o coração de Deus é o quê? Arrependimento contínuo. Confissão contínua. Errei, Senhor, de novo. Me perdoa, me ajuda. Buscando a Deus para Ele lhe purificar. Isaías 59, verso 2. Leiam todos, por favor. E Salmo 51, 10 diz assim: com iniquidade, com pecado, não confessado, não purificado, vamos lembrar da água, pelo Senhor, você não chega à presença de Deus. Você pode estar aqui e não estar na presença de Deus. E aí você não vai sentir a presença de Deus, você não vai ouvir a voz de Deus. Você não vai entender o que Deus está lhe dizendo, como aquela mulher. Você tem consciência na prática que Deus é onisciente? Ele sabe tudo? Que dele nenhum de nós pode esconder nada? Quando você e eu buscamos a Deus, individualmente ou aqui no culto coletivo, sem nos arrependermos, sem confessar os nossos pecados, os nossos erros, nós não estaremos em condições de perceber o que Deus está falando para mim e para nós, como igreja. Nós precisamos pedir, clamar que Deus sonde os nossos corações, como a letra deste hino que nós vamos cantar. Sonda-me, ó Deus, pois vês o meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo o mal liberta-me, Senhor, e também da transgressão que oculta for. Aquilo que eu nem sei mais o que foi que eu fiz. Mas, Senhor, sonda aqui o meu coração e limpa para que eu possa estar diante de Ti.
aí, da conversa sobre o pecado, Jesus muda e vai conversar sobre... A conversa muda de rumo de novo. Na verdade, nem foi Jesus que mudou, foi a mulher. A conversa muda de rumo para a adoração. Vamos ler aí os versículos 19 a 22. Aí, vozes femininas. Espera aí que apareceu um negócio aí. Pronto, vozes femininas. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Pode passar, homens. Jesus estava querendo mexer no ponto da mulher, né? Na ferida ali que estava bloqueando ela, o pecado. E aí a mulher deu um jeitinho e mudou o assunto. Não é assim que acontece? Às vezes a gente dá um jeitinho e escapa, tenta escapar, né? E aí ela mudou. Eu estou vendo que o senhor é profeta. Por que ela chamou de profeta? Profeta na Bíblia é aquele porta-voz de Deus que traz um recado de Deus para alguém. Essa é a definição de profeta. Para os samaritanos, olha aí o contexto também que a gente entende, só houve Moisés como profeta e o próximo profeta que viria seria o Messias. Então, quando ela chama Jesus de vejo que és profeta, ela está começando a entender quem está conversando com ela. Ela, como samaritana, chamar um homem judeu de profeta, ela está dizendo, eu acho que você é o Messias. Como é que você sabia aquilo que falou agora? É isso que ela está querendo dizer. É o Tareb, o restaurador. Mas Jesus diz assim para ela, né? Ela tentando mudar o rumo, meio que percebendo quem é que está ali, mas, né? E Jesus diz, creia em quem? Em mim. Creia em mim. Ou seja, ela falou, vejo que és profeta. Aí Jesus logo em seguida diz, creia. É isso mesmo. Sou eu, o Tareb, o Messias, o profeta que você está esperando. Jesus insistindo no seu objetivo de salvação. Em breve, né? Jesus está falando aí, em breve vai chegar o tempo, já está na hora aqui, está pertinho, que ninguém vai adorar nem nesse monte aqui, nem no monte de Jerusalém. O que ele está dizendo é, eu vim aqui para terminar com essa confusão aí de adoração. O local não é importante. Quando Jesus morre, ali naquele momento, ainda não tinha chegado o momento, mas quando ele vai para a morte, na cruz, o que aconteceu no templo? Com o véu. O véu se rasgou. Era isso que ele estava dizendo, não vai ter mais esse negócio de local de adoração. Isso não é importante, local não é importante. E aí nós chegamos no versículo 23 e 24. Vamos ler todos juntos? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus vem para inaugurar uma nova aliança, onde toda a terra
vai ser a habitação do nome e da glória do Senhor. Não é mais num templo em Jerusalém, por causa da presença da arca. Toda a terra é a habitação do Senhor na nova aliança. Do mesmo jeito que no Antigo Testamento existiram muitos símbolos para ensinar que viria o Messias, né? Jesus Cristo, todos apontando para Jesus Cristo. Agora Jesus Cristo vem para ensinar o que vai ser lá no futuro, a vida eterna. O nosso culto coletivo, ele deve ser um prenúncio do que vai acontecer no céu. Quando nos reunimos aqui, a gente sente muito isso quando é culto de só cantar, né? Aí todo mundo fica pareceu que foi o céu, né? Mas o céu não é só cantar. O céu é a perfeição nos relacionamentos, que a gente deve começar a exercer aqui, como igreja. Tomar a água viva de Jesus é desfrutar aqui do começo da vida eterna. É a vida abundante que João fala. Aí nós vamos destrinchar um pouquinho isso daí. Os verdadeiros adoradores adorarão? Adorarão? Não. Olha lá. Adorarão quem? O Pai. Adorarão, né? A adoração precisa ser direcionada para Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que muitas igrejas e muitas denominações estão perdendo o sentido da coisa. A resposta de você está adorando ao Criador ou à criatura? A resposta disso muda completamente os parâmetros do culto. Nós estamos adorando quem? Deus ou as pessoas que vêm aqui? Usamos isto ou aquilo no nosso culto para agradar e atrair pessoas? Esse é o motivo? Ou porque nós queremos oferecer para Deus o melhor? Veja como muda o parâmetro. Nós decidimos fazer isso ou aquilo no nosso ministério dentro da igreja para manter as pessoas dentro da igreja, para atrair outras pessoas, ou porque Deus, eu intimamente conversando com o Senhor, em devoção, em oração, entendi que Deus quer esta atuação, que Ele tem um propósito nisso, que vem dEle. Vejam como muda. Devemos nos comportar aqui na frente como animadores de plateia, falando e fazendo aquilo que o povo quer? É isso? Ou devemos fazer aqui o que Deus quer como líderes, para que a igreja adore e cultue, para facilitar o culto coletivo? Os parâmetros mudam. Se nós adoramos ao Pai ou a criatura. E as igrejas, infelizmente, têm perdido muito esse princípio da verdadeira adoração. Realmente é bíblico eu atuar na igreja somente naquilo que eu gosto? É bíblico eu atuar na igreja só no que eu gosto? É bíblico eu atuar na igreja só com quem eu gosto? A gente fala, não. Mas não é nossa prática. Fora da palavra, na ação. É bíblico eu fazer algo para Deus ou ficar em determinada igreja
só se eu estiver me sentindo bem? É bíblico? Se a gente olhar para as histórias do Novo Testamento, só dos discípulos a gente vai ver que se sentir bem não tem nada a ver com a vontade de Deus. Não tem nada a ver. Gálatas 1:10. Foi lido hoje de manhã. Vozes masculinas, leiam. E Colossenses 3:23, mulheres. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como ao Senhor, e não aos homens. Engraçado, né? Como Deus já usou esses dois textos, hoje de manhã e hoje à noite. Eu não combinei nada com Cristiane. Nada. No versículo 23, aí diz assim ainda, né? Adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração precisa levar em conta a natureza de Deus. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus por quem Ele é. É o primeiro motivo, principal. Por quem Ele é. E existe um modo certo de adorar a Deus. É como Deus quer e como Ele já falou na sua palavra. Os princípios bíblicos precisam valer só na Bíblia? Não. É na Bíblia e aqui, na prática, na minha adoração com Deus. Em espírito, por quê? Deus é espírito. Ele está em todos os lugares. A autenticidade da adoração é espiritual. Adoração em espírito. Isso significa, Deus quer ser adorado em qualquer lugar e sem representação física. Sem imagens. Deus é espírito. Outra coisa, o exterior e as coisas materiais podem ser usados num culto verdadeiro, desde que não sejam o essencial. Um culto de verdadeira adoração não depende de nada que é material. Não depende de termos bancos, não depende de termos um templo, não depende de ter jogo de luz, não depende de ter fumacinha, não depende de estar no claro, no escuro, não depende da parede pintada de tal cor, de não sei cor. Não depende de nada disso. O culto verdadeiro, a adoração verdadeira é espiritual. Você pode estar sozinho, sem nada, e adorar a Deus profundamente. Deus é espírito puro. Por isso que nós devemos afinar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração com a natureza de Deus. Salmo 24, 3 e 4. Leiam todos. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Em verdade, adoração em verdade. No Evangelho de João, a verdade é Cristo. Vamos todos recitar. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade. A verdade significa única. Não existe relativismo, não existe fluidez. A minha verdade, a sua verdade, uma verdade relativa, é o que o mundo ensina hoje. A sociedade nossa ensina tudo isso, nas nossas faculdades, inclusive. Mas quem é crente sabe, a verdade é uma. Jesus Cristo é a verdade.
Jesus é a nova aliança. Ele seria, naquele momento conversando com a mulher, ainda seria sacrificado na cruz. O sacrifício perfeito, para sempre, só bastou ao dele. O sumo sacerdote, para sempre. O Redentor, o Salvador. É através de Jesus que nós temos esse acesso a Deus que a gente às vezes não valoriza. Tem gente que vem para o culto e está em outro lugar. Está no telefone. Está no culto? Está só aqui, presencialmente. Pode estar tocando, pode estar cantando, pode estar aqui na frente. Está olhando o jogo de futebol na hora do culto. A gente abusa da nossa liberdade que temos, da graça. Abusamos e a gente desvaloriza com quem nós viemos nos encontrar. Verdade é, a alegria de adorar não está em nada do que é terreno. A alegria de adorar está na pessoa de Jesus Cristo. Se você vem para a igreja para olhar o WhatsApp, se você vem para a igreja para olhar o jogo de futebol, para entrar, sair, entrar, sair, entrar, sair. A alegria de adorar é Jesus. Basta Ele. Tem tanta gente inventando um monte de coisa para estarmos aqui, para as pessoas estarem aqui. Jesus não é mais suficiente, parece. Jesus precisa ser o motivo da adoração. A gente canta isso, mas não vive na prática. É lindo cantar, né? Jesus é o centro de tudo, Jesus é o centro da igreja. É lindo cantar. Mas na prática. Alguém disse que na adoração do Antigo Testamento, Deus pediu a melhor ovelha como oferta. No Novo Testamento, Ele quer o melhor que há em você. Ele quer a prioridade. Como foi dito hoje de manhã também. Prioridade é Deus, é Jesus. A verdade está na Bíblia. A base do que fazemos deve estar na Bíblia, não no que eu acho, no que eu gosto, no que eu sinto, no que a igreja outra faz e aqui não faz. É a Bíblia que tem que definir. João 17:17 diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Só a palavra de Deus vai santificar. Só a palavra de Deus. O Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai está procurando pessoas e igrejas que adorem assim como Ele quer. Não é o local que importa, são as pessoas. Não é a forma que importa, é o quê? A base bíblica. Não é o que é material que é importante, é o quê? O espiritual. Não é o que nós fazemos que é importante, é o quê? É a vida em sintonia com o Deus que é santo. É isso que importa. As formas de cultos podem ser variadas. A Bíblia não especifica nenhuma. O tipo de música, o tipo de instrumentos musicais podem ser variados. A Bíblia diz tudo que tem fôlego e aí vai dizendo, né? Símbolos, harpa, cordas, sopro, tudo que tiver aí usa para louvar o Senhor. Nenhum local é mais santo do que outro no Novo Testamento para adoração. Todo lugar em que você estiver, todo lugar em que eu estiver, é um local de adoração. Você pode estar fazendo muita coisa aqui na igreja e não estar em conexão com Deus.
com o que Ele quer. Tudo que eu e você fazemos deve ser em espírito e em verdade, inclusive os dízimos e ofertas. E nós vamos agora entregar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor em espírito e em verdade. E vamos cantar, pensando na letra desta música e pensando... Nós vamos cantar 2 músicas. E eu quero que vocês cantem novamente, prestando atenção no que estão cantando. procuram adoradores. Sobre a terra.
nós chegamos na parte final, a revelação completa e os resultados desse encontro. Vamos ler versículos 25 e 26, vozes femininas. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Homens, então aí Jesus se revela sem meias palavras. Ela ainda disse: eu sei que o Messias, ele virá. Ainda meio assim, aí Jesus disse: eu que estou aqui, na sua frente, nesse deserto, nessa fonte, sou eu o Messias, eu que estou falando com você. E aqui Jesus se revela como Deus, o aquele que vem, estava ali conversando com ela, como nós temos hoje em dia esse privilégio de conversar assim, fechar os nossos olhos em qualquer lugar e conversar com o Messias, com Deus. Os resultados do encontro com Jesus. Volte aí para a sua Bíblia. O primeiro resultado foi a transformação de vida, no versículo 28 e 29, olha aí. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então a mulher, que estava tão no plano material e terreno, ela mudou. Agora ela deixou lá o seu cântaro, seu jarro de água, que ela foi lá para buscar água, deixou lá. Então a importância não está mais no material. Ela mudou, ela foi fazer o quê? Proclamação. Ela saiu de onde estava, lembra da oração que foi feita agora? Saiu de onde estava e foi proclamar. A mulher saiu para contar a todos. Veja aí, pula aí, versículo 39 a 42, observa aí na sua Bíblia. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, então veja, ela foi lá, contou, e o grupo veio. Pode tirar aí da projeção, pode tirar, que eu quero que o povo veja na Bíblia mesmo, cada um na sua Bíblia. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Com quem? Com quem? Com os samaritanos que foram lá da cidade. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. Muitos outros creram nele. E diziam para a mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esse é o resultado da adoração verdadeira. O poder do testemunho pessoal. Uma multidão de samaritanos vem em busca de Jesus. O evangelho é para todos, para o mundo. O evangelho exige mudança de vida, deixar a prática do pecado. Diferente do que algumas igrejas estão pregando. Venha e não precisa mudar de vida. Isso não é evangelho de Cristo. Mesmo que a igreja tenha a placa de cristã, não é evangelho de Cristo. Os verdadeiros adoradores. Só pode ser verdadeiro adorador aquele que teve um encontro com Jesus e reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Quem quer ser verdadeiro adorador precisa deixar o seu pecado de estimação. Sabe aquele pecado que
Eu deixo tudo, mas isso aqui eu não paro de fazer. Meu pai que usava essa expressão, pastor, pecado de estimação. Quem quer ser verdadeiro adorador precisa deixar o pecado de estimação e mais, precisa resolver aquele assunto que Deus fala e você não resolve nunca. Precisa resolver, senão não tem adoração. Aquele que reconhece que está em pecado, mas que deixa a água viva purificar, reconhecer, purificar, que permite a ação transformadora do Espírito Santo, então, aí sim, ele está pronto para ser um verdadeiro adorador. E essa é a posição do verdadeiro adorador. Não é altivo. É no chão, submisso, humilde, obediente, servo. Os verdadeiros adoradores, então, eles saem para compartilhar e testemunhar. Sai daqui e compartilha. Sai daqui e testemunha. Onde você estiver. E aí, qual é o resultado? Se você é um verdadeiro adorador e você compartilha e testemunha, o poder do Espírito Santo, não é você, o poder do Espírito Santo é que vai convencer as pessoas. E aí essas pessoas vão vir como os samaritanos vieram. Eu quero ouvir esse Jesus. Eu quero saber desse Jesus. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Ele está procurando igrejas que o adorem em espírito e em verdade. Não existe adoração verdadeira se há pecados e pecados e pecados. Não existe adoração verdadeira com coisas não resolvidas. Não existe. Não existirá poder no evangelismo. Não existirá poder no evangelismo. Pensem aqui na nossa igreja. Se houver erros na nossa adoração coletiva. Você já teve um encontro com Jesus? Ótimo, maravilhoso. Mas a água viva e purificadora de Deus está fluindo na sua vida? Está fluindo todos os dias essa água purificadora? A água purificadora de Deus está fluindo entre nós como igreja? Ou são outras coisas que estão fluindo entre nós? Se você ainda não teve um encontro especial com esse Jesus, por que você não para um pouquinho, como aquela mulher parou, e procura conhecer um pouco mais quem é esse Jesus maravilhoso? E deixa Ele transformar a sua, a minha, as nossas vidas. Amém?
Quão grande é o meu Deus. Vamos continuar o exaltando.